Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma meditação sobre o Evangelho, diariamente aqui no YouTube da Obra Lumen, sempre a partir das 11h30 da manhã o vídeo é colocado. E hoje, dia 5 de agosto, o Evangelho está em Mateus 15, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Eu não sei se você lembra, mas alguns capítulos atrás, no Evangelho de São Mateus, Jesus tinha orientado os seus apóstolos a se dirigirem somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus. E nesse trecho de hoje, Jesus está numa região de pagãos. Ele está passando por Tiro e Sidônia. E aqui é um divisor de águas. Por quê? Porque ele vai se voltar pela primeira vez, assim, claramente, para a cura e a evangelização de pagãos. E com isso, ele vai dar o exemplo que passará a ser seguido pelos seus próprios apóstolos. Nesse contexto, aparece uma mulher cananeia, ou seja, era também uma pagã que não era daquela região. Os judeus não se davam muito bem com os pagãos. Inclusive, os judeus costumavam chamar os pagãos, o pessoal dessas regiões aí, os cananeus, o pessoal de Tiro, Sidônia, chamar esse pessoal de cães ou cachorrinhos. Era um modo pejorativo de designar essas pessoas. E essa mulher está com uma filha doente. E ela pensa, olha, só tem uma saída. Esse homem, esse mestre, está passando por essa região, ele já curou muita gente, Jesus, a fama dele já se espalhava, e então ela pensou, eu vou até ele para que ele cure a minha filha. Provavelmente ela pensou, olha, eu sou sozinha, sei lá, eu não tenho como levar a minha filha para ele, mas eu posso ir até ele para que ele cure a minha filha. E nesse percurso, essa pagã nos ensina como nos aproximar do Cristo, como nos colocar em oração. Ela nos ensina que na oração é preciso perseverar, é preciso ser humilde, é preciso não desistir. A nossa fé, muitas vezes, ela cresce, ela se consolida exatamente quando ela aprende a esperar em Deus. Pare para pensar, se Deus respondesse imediatamente aos nossos pedidos e exatamente do jeito que nós queremos, Ele não seria um educador, não seria nosso formador. Ele simplesmente nos mimaria. Isso seria um pai mimando os seus filhos. Deus não nos dá sempre exatamente o que pedimos ou na hora que pedimos, mas na hora que nós mais precisamos e do jeito que nós mais precisamos. Como diz o pessoal por aí, na prática e no fim das contas, Deus não demora, Deus capricha. A oração exige de nós, portanto, uma docilidade. Não sou eu, junto com a minha necessidade, que está no centro da oração. É o próprio Cristo.
E ela é humilde, se você para pensar, para notar aqui no Evangelho, ela não se sente nem digna de se aproximar diretamente do Cristo. Ela chega a Ele através dos seus apóstolos, o que nos faz lembrar a comunhão dos santos. Muitas vezes nós nos aproximamos mais do Cristo por meio daqueles que já estão mais próximos dele, sobretudo os santos. Por isso nós recorremos à intercessão dos santos. Então, por meio dos apóstolos, ela é notada pelo Cristo, digamos assim. E os apóstolos, no segundo momento, vendo que aquela mulher continua ali, insistindo, eles escutam aquela mulher atrás deles, dizendo, olha, Senhor, essa mulher está aí atrás gritando. Isso é interessante porque ela não se coloca na frente do Cristo, na súplica que ela faz. Ela tem a humildade de se colocar atrás. Uma verdadeira oração nunca é aquela em que nós nos colocamos no centro, junto com aquilo que a gente quer. Não é a nossa vontade que está no centro da oração. É sempre Deus, é sempre o Cristo que tem que estar no centro de uma oração madura, de uma oração verdadeiramente baseada na fé. Perceba, essa mulher, ela é insistente, mas ela é humilde, ela não se coloca antes do Cristo. E o Cristo, quando ela começa a escutar a voz do Cristo dirigida diretamente a ela, não é logo para responder aquilo que ela quer. O Cristo coloca para ela uma questão. Ele, sendo judeu, testa a fé dela mais ainda. Como é que eu vou deixar de dar a comida para os filhos, porque os judeus se chamavam filhos, os filhos legítimos, para dar para os cães, como os judeus chamavam os pagãos. E olha a insistência daquela mulher na oração. Mas até mesmo os cães ficam com as sobras, as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Como quem diz, eu posso não ter o principal, Jesus. Eu ainda estou longe de Ti. Eu não sou santo ainda. Mas me dá uma migalhinha, porque por hoje isso me basta. Eu sei que depois eu vou querer mais, mas dá-me uma migalha da Tua presença, uma migalha da Tua graça. Isso já vai alegrar o meu coração. E Jesus se impressiona com a pequenez, com a humildade, com a perseverança, com a fé daquela mulher. E no final das contas, ele diz para ela, ele fica impressionado com a fé daquela mulher e diz, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E naquele momento, diz o Evangelho, sua filha ficou curada. Aqui é uma mãe capaz de tudo, pela salvação, pela cura da sua filha. Isso é um grande exemplo de uma mulher cananeia, pagã, para todos os pais, mães. A grande missão de um pai e de uma mãe é levar os seus filhos ao Cristo, à salvação. Mais do que os sucessos desse mundo. É para isso que deve ser orientada a missão e o ministério de um pai e de uma mãe. Criar os seus filhos não simplesmente para os diplomas que um dia os vermes vão comer, mas para a vida eterna, aquilo para que toda a alma humana, toda a vida humana foi criada, para Deus, para a eternidade, para aquilo que não passa. Lembremos do exemplo de Santa Rita de Cássia, que vendo a iminência dos seus filhos cometerem um pecado grave, um assassinato, para vingar a morte do pai deles, ela reza dizendo a Deus, Senhor, se for para que os meus filhos se percam, cometendo esse assassinato, leva-os antes. E de fato, os filhos morreram sem cometer aquele pecado grave. Isso pode nos impactar, mas é porque nós ainda não temos a visão de águia, de um santo ou de uma santa, como Rita de Cássia, que entendeu o espírito da coisa. Deus deu aqueles filhos não para as glórias terrenas passageiras desse mundo, mas deu aqueles filhos para aquela mãe, para que ela zelasse pela salvação deles, para o céu, para o paraíso, para a eternidade. A cananeia nos ensina isso. Ou levar os filhos para o Cristo,
ou provavelmente estamos perdendo tempo. Tudo deve ser orientado nesse rumo. E para cumprirmos essa missão de pai, de mãe em Deus, sejamos como ela, aprendamos com ela a sermos humildes, persistentes, perseverantes, fiéis, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que não desistem de ouvir a voz do Cristo, de ir a Ele, de pedir socorro e insistir até que a graça de salvação de Deus se complete totalmente na nossa vida e na vida daqueles que o Senhor nos confiou. Sejamos fiéis por nós mesmos, para a glória de Deus e pela salvação daqueles que o Senhor nos confiou. Amém.